Deus, ele tem propósito sobre nós. Mas se eu não me colocar na brecha, se eu não pagar o preço, eu vou continuar no mesmo lugar. Então, assim, Ezequiel, ele fala sobre as águas, né, mais profundas, né, sobre a visão que o Senhor o deu ali mas ele precisou entender que ele precisava caminhar, dar um passo a mais, a água ia subir, ele tinha que sair da zona de conforto. E aí a água foi para o joelho, depois foi para os lombos, e aí ele fala, e teve um momento que a água tomou meu corpo e ali só poderia passar a nado, né, em águas profundas. E são nessas águas que Deus, ele quer nos levar. Mas para isso, eu preciso o quê? Eu preciso ir de encontro ao meu medo, eu preciso passar por isso, entender que o meu medo, ele não pode me travar. É engraçado, gente, eu falar, mas eu tinha muita dificuldade em falar em público. Eu passo muito mal. Eu falo, Senhor, é o Senhor, eu tô aqui pelo Senhor mesmo, sabe? Porque em obediência ao propósito. Porque, assim, o nosso corpo, a nossa mente, ela quer ficar quietinha. Porque quanto mais você se expõe, mais você está exposta a ser julgada, às críticas, entende? Então, assim, o ser humano... Eu digo por mim, na verdade, né? Então, assim, a gente quer ficar ali no nosso cantinho, escondidinha. O Senhor às vezes fala, você tem que fazer mais stories, você tem que aparecer. Fala, não, Senhor, deixa eu ficar aqui quietinha, escondidinha. Sabe, porque... Mas nós precisamos sair do lugar que limita a nossa visão para viver o extraordinário. Se eu quero viver o extraordinário, eu preciso fazer o que o Senhor tem me pedido, fazer o ordinário. Fazer o natural. Fazer o natural. As pessoas querem viver o sobrenatural de Deus, mas não querem fazer aquilo que é natural. Exatamente. Que é você pegar a sua Bíblia, é você ler, é você orar, é você ter a disciplina, né, do jejum, da entrega. É o básico. Aí a gente espera sentir o arrepio para fazer isso. Exatamente. Sendo que esse arrepio não vai vir. Você vai acordar sem vontade de orar. Você vai acordar sem vontade de ler Bíblia. Mas você vai ter que permanecer. Né? Que é a constância que a gente precisa ter. Exatamente. Isso é disciplina, né? A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela precisa ser uma vida de disciplina. Porque se você não tiver disciplina nos seus horários, se você não tiver constância, você se esforçar mesmo. Porque, como eu falei, o nosso corpo, ele não quer. Ele quer ali ficar tranquilinho, sabe? Então, se você não forçar, como acontece comigo, eu tenho 2 meninas, né? E na época eu trabalhava, eu não estou trabalhando mais agora, eu estou para o ministério mesmo, vendo para fazer a obra mesmo de Deus. E então, assim, eu sabia que o meu melhor horário para fazer meu devocional é de manhã. E é engraçado que a minha filha, ela sempre fala assim, mamãe, por que você acorda tão cedo? Você sempre acorda, você não tá dormindo. Eu explico isso pra ela. E muitas vezes a minha mais velha, ela acorda de manhãzinha e ela me vê orando. Aí eu vou e falo pra ela, filha, vem cá orar comigo. E eu explico pra ela o que é o devocional. Eu explico pra ela o que eu tô fazendo pra que ela possa entender que aquilo é um divisor de águas na vida dela também. A importância de você ter um tempo com Deus. Eu procuro sempre falar isso pras minhas meninas, sabe? E ela já tem esse entendimento, tá? Mamãe tá fazendo o devocional lá. Então, assim, quando ela vem, ela já sabe que eu tô orando, ela vai lá e se ajoelha e ora também. Aí fica ali orando. Eu falo, você quer orar um pouquinho? Ela faz a oraçãozinha dela ali, sabe? E é um preço que a gente paga. Porque, assim, quantas vezes eu acordo de manhã assim, ai, Deus, eu quero ficar mais um pouquinho na cama, eu não quero levantar. Aí eu me lembro, não, eu preciso fazer. E eu sempre lembro assim, igual a academia. Você vai às vezes você não vai pra academia com vontade, mas depois que você malha, você se sente enérgico. Você se sente enérgico, você se sente ali, sabe, revigorado. E é a mesma coisa, mais ainda aqui. Às vezes você vai sem vontade, mas você começa a orar, você começa a adorar o Senhor, você começa a sentir aquela presença que você fala, meu Deus, dá vontade de ficar aqui a manhã inteira. Dá vontade. E é engraçado que eu passei por um período esse ano na minha vida, eu trabalhei 1 ano em uma empresa e já durante esse período de 1 ano, o Senhor estava me chamando, como eu pedia para estar em águas mais profundas, a mergulhar mais nele e fazer a vontade dele, ele começou a me chamar para um momento mais para ele, porque eu me lembro que a minha hora era assim, o meu telefone ele ficava despertando de hora em hora, eu acordava às 5h40, e eu tinha de 5h40 até 6h40 para orar, fazer meu devocional. Certinho, eu tinha que levantar, sair do meu devocional correndo, acordar as minhas meninas, arrumar elas. Tudo cronometrado. Correndo para levar elas para a escola e 8 horas da manhã no meu trabalho. E era mais ou menos 40 minutos que eu dirigia.
Então, assim, era uma correria, todos os dias uma correria. E, assim, às vezes eu não conseguia acordar às 5h40 e era 5h50 ou 6 horas, mas eu ia lá fazer meu devocional. Só que eu começava a ler, assim, ler correndo. Eu falava, meu Deus, eu não posso. E eu ficava assim. Então, eu não me entregava por completo. Eu falava, Deus, eu quero ter um tempo de sentar e apreciar, sabe? Orar, me entregar, não ficar preocupada com a hora de buscar o Senhor e tudo. E foi um processo. E eu me lembro que a minha chefe, na época do trabalho, chegou para mim e falou, Chay, eu quero você aqui, isso é algo específico meu, tá, gente? Porque é o que eu falo, né? A experiência que a gente tem com Deus não pode ser aplicada na tua vida. Eu não posso querer ter a mesma experiência que você teve, entende? A mesma coisa do voto. Foi algo que Deus falou comigo. Eu recebi algumas pessoas falando, olha, Deus também falou comigo isso. Eu contei a minha experiência. E específico na minha área profissional, eu sempre trabalhei desde pequena. E assim, meu sonho sempre foi ser uma mulher empreendedora, sabe? Empoderada. E para mim, o empoderamento era você ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente. Sim. Só que hoje, nesse lado que eu tô hoje, eu entendo de ser empoderada é você ser uma mulher bem resolvida no Senhor. Porque se você está bem com Deus, se você está bem na tua vertical com Deus, sabe? Sabendo a tua identidade, sabendo por que você está aqui nessa terra, sabendo qual a tua existência, qual a tua função dentro da tua casa, com a tua família, você está bem com tudo. Entende? Então, para mim, Deus precisou me tratar nessas áreas, né? Porque eu fui militar, mais de 10 anos militar. Imagine a mente de uma mulher militar e na época eu também liderava uma equipe de mais de 30 homens. Como eu tinha que me posicionar. Então, Deus foi tratando muita coisa na minha vida, principalmente no meu casamento também, sabe? Na minha identidade de mulher feminina, de mulher, não aquela mulher militar. Vai mandar ordem. Exatamente. Ordem. Então, Deus tratou muita coisa na minha vida, assim, por completo. Imagina. Então, em específico, nessa questão profissional, teve um tempo, né? No início desse ano, a minha chefe, que era uma mulher, assim, uma mulher que eu admiro muito, sabe? Ela chegou para mim e falou, Chayane, eu quero ver aqui na empresa aquela mulher que eu vi lá na internet. Aí eu não entendi, fiquei assim, que estranho. E foi um tempo que eu tava com descontentamento dentro de mim, que é o quê? Você está no lugar errado, no lugar que Deus não te colocou para estar. Então, assim, eu de fato eu estava num lugar que Deus não me colocou para estar ali. Porque Ele tinha um propósito maior. Exatamente. E ela chegou e falou pra mim, eu quero aquela Chayane da internet. E eu não entendi. Aí depois eu cheguei pra ela, eu falei, eu não entendi. O que você falou? Ela falou, sim, eu quero aquele mesmo amor que você tá ali falando no microfone, eu quero aqui na empresa. Eu quero ver eu via nos seus olhos o amor que você tinha em fazer aquilo. E foi quando Deus descortinou na minha vida o chamado, entende? Aquele descontentamento que eu não tava assim, poxa, eu tenho tudo agora. Você entende? Eu pensava assim, poxa, Senhor, eu tô numa empresa maravilhosa, eu tenho a minha família maravilhosa, eu tenho tudo que eu queria na minha vida inteira. A oportunidade de crescer profissionalmente, que é uma empresa grande de carreira, mas eu tô sentindo uma tristeza, um desânimo. E eu nunca fui assim a minha vida inteira. Eu sempre fui muito enérgica. Eu sou daquelas que acorda de manhã assim, abre a janela, pula, parece que eu acordo de manhã tomando cafeína na veia. E nesses tempos, né, nesse ano, de um ano pra cá, eu tava exatamente assim, desanimada, assim, tentando, sabe, eu me esforçava, sabe, pra fazer tudo. Principalmente profissional, eu me esforçava, eu nunca fui assim. E um conflito meu com Deus, Senhor, o que tá havendo? Por que disso? Eu não entendo. E eu falando no meu devocional e Deus falando, eu não te chamei para isso. Só que eu queria fazer a minha vontade, eu não estava querendo ficar no lugar que Deus estava querendo para mim, por mais que eu fizesse outras coisas, entende? Mas era a água que estava ali até o joelho, eu tenho controle. Sim. A água tá até o joelho, então tá tudo bem. Eu falava, Senhor, a água tá até o joelho, eu tenho controle, tá nos lombos, eu ainda consigo, Senhor. Então, assim, eu mergulhava por inteiro, sabe? Para fazer as coisas de Deus por inteiro, até a água nos lombos, entende? Mas quando eu entendi, né, que precisou Deus usar a minha própria chefe para falar isso. E aí, quando ela falou isso para mim, foi Deus, ele me mostrou, você não está fazendo o que eu te chamei para fazer. Eu te quero por inteiro no teu propósito, vivendo o teu propósito, o chamado que eu tenho para você.
E aí eu conversei com ela e ela entendeu e foi tudo assim, tudo maravilhoso, foi tudo, trouxe paz, porque as coisas de Deus trazem paz. Eu conversei com meu esposo, falei, olha, Deus tem falado comigo e ele me abençoou para viver o meu chamado. Então, assim, para mim estar debaixo de uma cobertura é muito importante, sabe? Eu conversei com meu pastor, isso foi antes do voto, né? Foi uns 3 meses antes de acontecer esse voto, do voto nazireu. Então, assim, Deus começou a me levar para um outro nível, que era como eu pedia, mergulhar em águas mais profundas. Mas eu teria que abrir mão dos meus medos, eu teria que abrir mão da Chayane, né, de antigamente, dos meus pensamentos, meus sentimentos, de muitas coisas, trocar o que estava em mim pelo que ele tinha para mim, que é muito melhor. E hoje, nesse momento em obediência, que é o que eu considero, eu estou vivendo na área da obediência mesmo a Deus, sabe? Fazendo o que ele me chamou para fazer. Eu tenho vivido coisas extraordinárias.